Fala galerinha, tudo bem? A gente vai continuar aqui a nossa aula de grandezas físicas e vamos tratar hoje especificamente da parte de medição dessas grandezas físicas, ok? Acompanha comigo aí. Galera, os algarismos significativos, eles têm uma definição aqui, ó. Os algarismos significativos, eles representam o quê? O conjunto dos algarismos corretos mais o primeiro algarismo duvidoso, ok? A união desses dois conjuntos de algarismos representa os algarismos significativos. Professor, como assim? Vem pro exemplo que você vai entender, cara. Saca só. O comprimento do lápis aqui, tá? A gente já igualou aqui a 6,45, mas como a gente obteve essa medida? Olha como é que a gente vai obter essa medida de maneira correta, tá, pessoal? Temos aqui uma régua na escala de centímetros, tá? 0, 1, 2, 3 centímetros e assim por diante. Tudo bem? A gente fixa aqui o lápis na extremidade do zero, olha. E vamos medir da esquerda para a direita. Vamos contar. A ponta do lápis, que é onde termina o comprimento do nosso objeto, né? Passa do centímetro 6, né, pessoal? Isso. Mas ele passa do centímetro 7? Não. Então a gente já coloca aqui como primeiro algarismo, olha, o centímetro 6. Tá aqui. Observem ainda que entre as escalas de centímetros, temos ainda os valores em milímetros aqui, ó, que é a escala imediatamente inferior à escala de centímetro, né? É a escala justamente do milímetro. Ou seja, significa que a cada 10 milímetros, olha, eu tenho justamente 1 centímetro, ok? Então tá. Observem que a extremidade do lápis passa do quê? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto segmento que representa milímetro, ok? Mas ele não passa do quinto. Então ele está entre o quarto e o quinto. Se ele já passou do quarto, a gente coloca aqui, ó, 4, que representa milímetros, tá? Então fica 6,4, 6 centímetros e 4 milímetros aqui, certo? Agora a questão é, essa extremidade do lápis, ele está exatamente no meio entre o quarto e o quinto milímetro? A gente não pode afirmar isso com precisão, pessoal. Por quê? Porque não temos uma escala inferior ao milímetro nesse tipo de régua. Essa régua vai até o milímetro, ok? Então, a gente pode afirmar aqui, por aproximação, que está justamente no ponto médio entre o quarto e o quinto milímetro. Galera, como a gente não consegue afirmar com precisão se está entre o quarto e o quinto milímetro, mas a gente consegue mais ou menos aqui observar no olho, né, a olho nu, a gente diz que aproximadamente isso aqui vai ser 45, tudo bem? Se está entre 40 e 50, a gente aproxima para 45. E esse último algarismo que a gente não fez com precisão, não mediu com precisão, a gente chama do primeiro algarismo duvidoso. Tudo que vier após o primeiro algarismo duvidoso vai ser o quê? Segundo algarismo duvidoso, terceiro e assim por diante. Só que para medição só interessa para a gente o quê? O primeiro algarismo duvidoso, tudo bem? Tudo que vier após esse algarismo é desinteressante, não é significativo. Tranquilo? Vamos para a próxima. Galera, restrições, tá? A gente sempre tem que estar atento a restrições, a exceções, tá? Todo esse tipo de coisa. Restrições, exceções. Vamos verificar aqui. Potências de base 10, galera, não são contabilizados como algarismos significativos, ok? Tá bem aqui, tá explicadinho, tá? Vamos ver o exemplo aqui. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso aqui, para a gente que já conhece as constantes da física, né, representa a velocidade da luz no vácuo aproximadamente, tá? É um pouco menor do que isso, mas a gente aproxima. O fato é que esse número ele é composto por um coeficiente que multiplica uma potência de base 10, tá? 10 oitava aqui. Então a gente pega essa potência de base 10 e despreza e dizemos que esse número tem apenas um algarismo significativo, que é justamente o 3, tá? Um algarismo significativo, pessoal, que é o 3. Potência de base 10 não é contabilizada. Por isso que se chama restrição. Olha, isso vai ser uma restrição àquela nossa definição, é ou não é? A gente não tem aqui um algarismo correto e um duvidoso, tá? A gente está justamente usando a restrição. Só contabilizamos esse 3 como algarismo significativo. Outra coisa, 0 à esquerda. Galera, se vocês já estão ligados em notação científica, vocês compreendem que essa segunda aqui, na verdade, está dentro da primeira, tá? Eu só coloquei separado para a gente conseguir compreender melhor.
Porque zero à esquerda a gente pode sempre escrever como uma potência de expoente negativo, tá? 10 elevado a menos alfa, onde alfa é qualquer número natural, né, no caso. E zero à esquerda não contabiliza como um algarismo significativo. Olha o exemplo aqui. Esse número 0,05 metros, tá? O número é só 0,05, mas a medida tem 1 metro também. O número 0,005, na verdade, né? Ele tem o quê? 4 algarismos. É ou não é? Isso. Mas são 4 algarismos significativos? Não, galera. A gente não contabiliza esses zeros à esquerda, tá? Lembrando que para cá é esquerda, para cá é direita, tudo bem? Não confundam isso. Então dizemos que esse número também tem apenas um algarismo significativo, tá? Sem problemas, um algarismo significativo. Então essas são as restrições, ok? Vamos para a próxima definição. Galera, operações com algarismos significativos, isso é tranquilo, tá? A gente só tem que saber as regrinhas. Vamos ver como é que a gente faz adição e subtração. Primeiro passo, a gente vai ter que observar das medidas aquela que apresenta o menor número de algarismos, ok? O menor número de algarismos. Isso vai tornar ela o quê? O nosso referencial, tá? Aqui possui o menor número de algarismos, vai ser o nosso referencial. Segundo passo, a gente vai arredondar, galera, esse valor da medição para que todas fiquem com a mesma quantidade de casas decimais. Arredondamos o valor da medição para que todas as outras medições fiquem com o mesmo número de casas decimais. Tranquilo? E o terceiro e último passo é justamente efetuar a soma ou a subtração, né? A adição ou a subtração, normalmente conservando a unidade de medida. Atenção, conserva a unidade de medida na soma e na subtração, tá? Conserva, galera. Cuidado. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Sejam 3 medidas de diferentes partes de um fio, medidas por instrumentos de medição em escalas diferentes, tá? Então temos aqui as 3 medições, ó. A primeira medição, a segunda medição e a terceira medição. Pessoal, essas 3 medições representam o comprimento total do fio, de forma que se a gente somar as 3 medições, a gente vai ter o comprimento total do fio, né? Que é justamente a pergunta do exemplo. Qual o comprimento total do fio? Que é justamente a pergunta da questão, né? Sobre o comprimento total do fio. Quanto valerá? Galera, para a gente somar essas medições, a gente tem que respeitar todas as 3 regrinhas. Vamos lá. Qual desses números tem o menor número de algarismos? Tá? É a segunda medição e a terceira, certo? As duas têm 4 algarismos, tudo bem? Só que quem vai ser o nosso referencial? Vai ser aquela que possui a menor quantidade de algarismos após a vírgula, tudo bem? Após a vírgula. Repara que o 107,4 tem apenas um algarismo após a vírgula, enquanto 68,93 tem 2. Tudo bem? Agora a gente vai fazer o seguinte, como esse é o nosso referencial, né? Deixa ele aí quietinho. A gente já pode até colocar ele para fazer a soma. Pode deixar ele aqui quietinho, ó. Repara que a gente não mudou o número. Mas os outros números, as outras medidas, a gente vai ter que aproximar para que fiquem apenas com uma casa decimal. Observem a segunda regra, né? Então vamos lá. Essa primeira medição, a gente quer que tenha apenas uma casa após a vírgula. Então a gente trunca um número bem aqui, 47,1. Cuidado, não joga direto esse 47,1 para fazer a soma. Por quê? Porque a gente vai ter que aproximar, galera. Esse número que veio depois do 1, ele tem uma restrição, tá? Se esse número for maior ou igual a 50, a gente vai aproximar o número para cima, tá, pessoal? Para um valor maior. E se for menor do que 50, a gente vai aproximar para um valor abaixo. Tudo bem, galera? Então, observem que 86 é um número maior ou igual a 50, no caso maior, né? Então, a gente vai aproximar esse 47,186 para 47,2, bem aqui, tudo bem? Porque esse número, de fato, ele é mais perto de 47,2 do que de 47,1. Tranquilo? Ok. E 68,93, professor, como é que faz? Da mesma forma. A gente quer que tenha uma casa decimal, né? Uma casa após a vírgula. Então, a gente vai justamente truncar um número bem aqui. Passa logo o tracinho aqui para a gente visualizar. 68,9. Será que vai ser exatamente esse número? Vamos observar. Quem veio após o 9? Ó, 3. Tudo bem? A unidade, por enquanto, não importa aqui. Veio o 3.
Vou até apagar aqui para vocês não se confundirem, porque a unidade por enquanto não importa, viu? Só o 3, tá? Mas esse número 3 a gente tem que observar se ele é maior ou igual a 5, tá? Não mais 50 e menor do que 5. Professor, por que agora é 5 e não mais 50? O pessoal sempre vai ser assim, quando a gente tiver dois algarismos, a gente coloca 5 e mais um zero para ter dois algarismos também. Se for só um algarismo, a gente só compara direto com 5, tudo bem? Se fossem 3 algarismos, ficaria 500, tá? É essa a ideia. Mas o fato é aqui o seguinte, 68,9, esse 3 é maior ou igual a 5 para a gente aproximar para cima, ou ele é menor do que 5 para a gente aproximar para baixo? Ele é menor, né? Então o número 68,93 ele é mais próximo de 68,9, tá? Do que do 69, que seria a aproximação caso esse número fosse maior do que 5, ou igual, né? Então, feitas as aproximações aqui, a gente efetua a soma normalmente. Olha aqui o sinal da soma, tá? A gente vai somar normalmente. E agora todos os números têm a mesma quantidade de casas decimais, que é apenas uma. Somando dá esse valor aqui, podem somar aí, e conserva a unidade de medida que é o metro. Então aqui a gente efetuou corretamente a soma de algarismos significativos, tá? Da mesma forma seria para a subtração. Tranquilo, pessoal? Vamos passar aqui o tópico. Multiplicação e divisão. Pessoal, talvez seja até mais tranquilo do que a soma e a subtração, tá? Por quê? Primeiramente, a gente vai efetuar normalmente a multiplicação ou a divisão de cada medida, tudo bem? Agora, o resultado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai observar o número que tem um menor, a medição, né, que tem um menor número de algarismos significativos, tá? Ou seja, olha, o resultado arredondamos para que fique com o mesmo número de algarismos significativos da menor das medidas, ou seja, aquela que apresenta menos algarismos significativos, tudo bem? E terceiro, se a gente fizer um produto entre duas grandezas físicas, tá? A gente vai ter que fazer também um produto ou a divisão, né? A multiplicação ou a divisão das unidades de medida. Tudo bem, pessoal? Vamos ver um exemplo aqui. Sejam duas medidas de diferentes partes de um fio, medidas por instrumentos de medição em escalas diferentes. Olha aqui, temos duas medições apenas nesse caso, tá? Só para fins práticos, né? Para dinamizar a nossa aula. Temos aqui duas medições. A gente vai efetuar normalmente o produto, tudo bem? Lembrando que a unidade de medida também vai entrar aqui, então metro vezes metro vai dar metro ao quadrado, tudo bem? Só que olha como ficou grande esse número. Quantos algarismos tem esse número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, tá, pessoal? 8 algarismos, desculpa. 8 algarismos, tá? É um número com 8 algarismos. Só que ele não pode ter 8 algarismos, esse valor dessa multiplicação. Não pode. Tem que ter o valor do menor, da menor das medições, aquela que apresenta o menor número de algarismos significativos, tudo bem? Qual dessas medições é a menor? Ora, é o 107,4, tem apenas 4 algarismos significativos. Então a gente vai contar, essa é a menor medição, né? Tem quantos algarismos? 4. Então a gente vai arredondar esse número, né? Aproximar esse número, para que ele fique com apenas 4 algarismos significativos. Então vamos lá estar atentos à regra de arredondamento, olha como eu mostrei aqui, tá? A gente não quer que tenha 4 algarismos significativos, então conta 1, 2, 3, 4. Trunca o número bem aqui. Truncamos, tudo bem? Quantos algarismos vêm depois desse truncamento? Olha, 4 algarismos, tudo bem? Eu vou até apagar aqui para a gente ter mais espaço, olha. Vem 4 algarismos, tá? Então, esse número de 4 algarismos, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 5.000, para a gente aproximar para cima, tá? Ou menor do que 5.000 para a gente aproximar para baixo. Pessoal, o número 7.764 ele é maior do que 5.000, então a gente vai aproximar para cima, de modo que o 5.067,7764 vira o 5.068 e a unidade de medida metros quadrados. Tranquilinho? Beleza? Beleza, então, vamos lá. Pessoal, notação científica, tranquilo, vamos ver. Foi uma convenção, tá, pessoal? Os cientistas resolveram convencionar o quê? Que para a gente reescrever números demasiadamente grandes, tá? Ou demasiadamente pequenos, a gente usa potências de base 10.
isso dinamiza todo o processo de cálculo, tá? Eu gosto de trabalhar isso explicando para os alunos que trata-se apenas de uma corrida de vírgulas, tá? Muitos professores usam essa forma de ensinar a notação científica porque é uma forma de visualizar, tá? Para não ficar tão abstrato. Então a gente realmente vai correr a vírgula vai estar numa posição e a gente vai correr ela ou para a esquerda ou para a direita, tudo bem? Então tá, aqui é a vírgula, tá? Não parece muito, mas é uma vírgula. Pronto, agora tá bacana. Tem esse formato aqui, pessoal, n vezes 10 elevado a x, tudo bem? Como é que a gente vai fazer essa notação científica? Como é que a gente vai reescrever um número grande ou um número pequeno em notação científica? Pessoal, a gente tem que colocar dessa forma, mas se atentar, tá? Aqui as restrições dessa escrita, tá? Não é de qualquer forma que a gente vai reescrever. O x, que é a potência da base 10, tem que pertencer aos inteiros, tá, pessoal? O conjunto dos inteiros, ou seja, pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante, tá? Conjunto dos inteiros. E o n, olha, o n ele já tem uma restrição mais sofisticada. Ele tem que pertencer a esse intervalo aqui, pessoal. Olha, intervalo fechado em 1 e aberto em 10. Professor, como assim intervalo fechado em 1 e aberto em 10? Meu querido, se você não lembra muito bem de intervalos, tá? Você pode interpretar isso dessa forma aqui. O número n, ele pode assumir o valor 1 e pode ser maior do que 1, mas ele tem que ser sempre o quê? Menor do que 10, tá? É dessa forma que a gente interpreta essa questão do intervalo aqui. Tudo bem, meu querido? Minha querida? Então vamos lá para os exemplos, tá? A distância da Terra ao Sol, DTS, que eu notei aqui, né? Pessoal, a distância da Terra ao Sol é de aproximadamente, tá? Vou até colocar aqui aproximadamente 150 milhões, olha, 6 zeros, milhões de quilômetros, tudo bem? Então a gente tem que ver quem vai ser o número n para a gente transformar em notação científica. Pessoal, deixa eu até apagar aqui, tá? Esse número n, ele não tem que ser menor do que 10? Então, a vírgula desse número tá aqui, tá? Quando o número é grande, a gente não enxerga a vírgula, mas é como se tivesse uma vírgula imaginária aqui, vírgula 0 no final, porque isso não modifica o número, tá? Vou até apagar tudo para a gente focar só aqui. Fica o vírgula 0 no final. Tudo bem? Esse número aqui, pessoal, 150 milhões, ele é um número que não cabe para essa restrição do n aqui, né? Se a gente correr a vírgula para a esquerda, olha, continua grande. Para cá, continua grande. E aqui, continua, olha, ainda está em 150 mil, né? 15 mil, 1.500, 150, 15. Será que dá ainda? Não, tem que ser menor do que 10, né, galera? Tem que ser menor do que 10. Se tem que ser menor do que 10, então a gente corre mais para cá, olha. 1,5, perfeito. Então, esse vai ser o nosso número n, 1,5, tudo bem? Ele é um número que respeita a condição do n, olha. Ele é maior do que 1 e menor do que 10, tá? Achamos o número n. E quem vai ser o expoente da potência de base 10? A base 10 a gente já pode escrever de cara, tá? Deixa eu até corrigir aqui que ficou meio mal feito, né? A potência de base 10 a gente já coloca de cara, mas quem vai ser o expoente? Ora, vamos contar quantas vezes a gente correu com essa vírgula, tá? Quantos passos foram feitos para chegar até o n. Tava aqui a vírgula, correu para a esquerda uma vez, 2, 3 vezes. Daqui, 4, 5, 6 vezes. E por último, 7, 8 vezes. Então o expoente do 10, pessoal, vai ser o 8. Pessoal, esse expoente vai ser positivo ou negativo? Cuidado, quando a gente corre para a esquerda, pessoal, para a esquerda, tá? Vai ficar positiva a potência, tá? Não precisa nem colocar o sinal, deixa assim. Vai ficar positiva a potência. E a gente repete a unidade de medida, tá? Notação científica não altera a unidade de medida, tudo bem? Notação científica não altera a unidade de medida, galera. Tranquilinho. Vamos agora para um exemplo de menor, né? Porque a gente reescreveu um número muito grande. Agora vamos reescrever um número razoavelmente pequeno, né? 0,01. Tudo bem? Bom, a vírgula está aqui. Quando o número é pequeno, a gente já consegue enxergar a vírgula de cara, tá? Tá aqui, bem aqui a vírgula, ó. Bem aqui. Então a gente vai ter que correr essa vírgula para a esquerda ou para a direita para encontrar o nosso n. Obviamente a gente vai ter que correr para a direita, né, pessoal, para a gente aumentar esse número, porque esse número é muito pequenininho.
Olha, se a gente correr a vírgula para cá, a gente chega em 0,1, que ainda é menor do que 1, tá? Então não respeita a condição para o n. Só que se a gente corre mais uma vez, ó, já fica 1,0, tá? 1,0. E esse número é menor ou igual a 1. No caso, é igual a 1. Então a gente já pode usar ele como n, ó. O nosso n vai ser 1. Tranquilinho? Repete a base 10, sem problema. E vamos checar quem vai ser o expoente. Pessoal, quantos passos a gente deu com a vírgula? Olha, a gente correu uma vez, duas vezes. Demos 2 passos, tá, galera? Aqui em cima foram 8 e agora embaixo foram 2 passos. Só que a gente correu para a direita com a vírgula, tá? Se a gente corre para a direita, pessoal, com a vírgula, fica negativo, tá bom? Então, o expoente vai ficar menos 2. Tudo bem? 1 vezes 10 a menos 2, a unidade repete. Metros. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas entre esquerda e direita, positivo e negativo, raciocina o seguinte comigo, tá? Eu tenho um número aqui extremamente grande, tá? E a gente vai reescrever esse número em notação científica. Esse número n, ele é um número pequeno comparado ao número grandão. É ou não é? É. Então, se a gente transformou ele em uma potência de base 10, a potência tem que ser grande para a gente recuperar o número. A potência não pode ser negativa para a gente recuperar um número grande. Não faz sentido, né, pessoal? Então, a gente tem que, às vezes, se a gente esquece a regra, tenta raciocinar, tá? Que aí você consegue chegar à resposta, tá? E outra coisa, estejam atentos aqui à questão de arredondamento, tá? A gente também vai usar aqui na notação científica. Galerinha, ordem de grandeza. Isso aqui é tranquilinho. Vem comigo, olha. É uma convenção adotada para comparar resultados de grandezas físicas, tá? Comparar resultados de medidas de grandezas físicas, que são demasiadamente grandes ou demasiadamente pequenas, né? Até um A aqui, pequenas. E a gente vai colocar, a gente vai comparar isso, tá? Com o mesmo formato da notação científica. Mas como é que é feita essa comparação, professor? É o seguinte, temos aqui a forma, né, da notação científica que a gente viu no slide anterior. Quando esse número n ele for maior ou igual a raiz de 10, tá? A raiz de 10, galera, é aproximadamente 3,16, tudo bem? 3,16. A ordem de grandeza do número, tá? A ordem de grandeza do resultado da medida vai ser justamente a base 10 elevado ao expoente somado com a unidade. E quando for menor do que a raiz de 10, o n, a ordem de grandeza vai ser justamente a potência de base 10. Vamos ver no exemplo, tá? Para não ficar confuso. A gente não já converteu a distância da Terra ao Sol em notação científica no slide anterior? Já, tá bem aqui. Galera, esse número 1,5 representa o nosso n, do formato, ó, só comparar, n 1,5. Esse número ele é maior ou menor que 3,16? É um número menor. Então, se ele é um número menor que a raiz de 10, né, para a regra, no caso, a gente diz que a ordem de grandeza é a própria potência de base 10, tá? É o próprio 10 elevado a x, e nesse caso é 10 oitava. Tá aqui a ordem de grandeza, tá? 10 oitava. Tudo bem? Se o número for maior que 3,16, tá? A gente diria que seria 10 a nona, porque seria acrescentado uma unidade aqui na ordem de grandeza. Tranquilo? Galera, vamos agora para os exercícios aqui, tá? Sejam as medidas de parte de um arame obtidas de instrumentos em diferentes escalas iguais a... Olha os valores das medidas aqui. 4,50 metros, 2,250 metros e 1,0 metro. Determine o melhor valor para o comprimento total do arame será... Pessoal, o melhor valor para o comprimento do arame, né, vai ser justamente a soma de cada parte desses comprimentos. Só que como eles foram medidos com instrumentos em escalas diferentes, a gente tem que ter cuidado quando for operar com esses algarismos significativos. Devemos respeitar aquelas regrinhas lá que eu mostrei no início da aula, tá bom? Vamos identificar qual dessas medidas tem a menor quantidade de algarismos significativos. Vemos já de cara que é 1,0, né? Possui 2 algarismos significativos. Pessoal, o 0 à direita, ele conta se vier depois da vírgula, tá? Determine, tá? O melhor valor para o comprimento total do arame. Dessas medidas, a que apresenta a menor quantidade de algarismos significativos é justamente 1,0 metro, tá bom? Então, a gente vai ter que arredondar todos os outros valores para que fique com apenas o quê? 2 algarismos significativos, né? Que é da nossa referência. O nosso referencial é esse aqui.
E tem dois algarismos significativos, então bora arredondar. Galera, 4,50. E a gente quer que fique 4, algum número. Pessoal, o número 4,50 ele é mais próximo de 4,6 ou de 4,0? O que vocês acham? De 4,6, né? Porque esse número 50 aqui ele é maior ou igual a 50. Então a gente arredonda para cima. Então esse número aqui vai ficar justamente o quê? 4,6. Olha aqui, o 2,250. A gente quer que tenha apenas uma casa decimal, certo? Então a gente trunca o número bem aqui. Mas cuidado que ainda não é 2,2. A gente tem que analisar se vai ser mesmo. Esse número 50 ele é maior ou igual a 50 ou ele é menor que 50? Ele é maior ou igual, né? Então a gente arredonda ele para cima. Então se a gente vai arredondar esse número para cima, ele consome essa casa aqui de 250 e torna o número 2,3, tá? Porque o número 2,250 é mais próximo de 2,3 do que de 2,2. Tudo bem? E agora a gente pode efetuar normalmente a continha. Olha lá. 4,6 metros mais 2,3 metros mais 1 metro é justamente 7,9 metros. Tudo bem? A letra B. O melhor valor para o volume de um sólido construído a partir das medidas do arame. Pessoal, é justamente o seguinte, se a gente quiser construir um volume a partir dessas medidas, né, a gente vai ter que fazer o produto justamente entre as três medidas. Né? Os produtos entre as três dimensões vão produzir um volume. Tudo bem? E qual a melhor forma de fazer isso? Bom, é só a gente atentar às regras lá dos algarismos significativos na multiplicação, né? A gente efetua normalmente o produto, tá bom? Que vai dar o quê? 10,125, se a gente fizer aqui, tá? Vou até apagar aqui para vocês enxergarem. Dá 10,125. E observem, as unidades de medida também vão ser multiplicadas, meus queridos. Cuidado, tá? Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Tá bem aqui. Agora observem, qual dessas medidas tem a menor quantidade de algarismos significativos, pessoal? Novamente é 1,0 que a gente já viu da letra A, né? Então a gente vai ter que aproximar esse número aqui para que ele tenha o quê? Apenas dois números, dois algarismos significativos. Tudo bem? Então a gente trunca o número bem aqui. O número 10, agora fica atento a esse número 125. Ele é maior ou igual a 500 ou ele é menor do que 500? Ele é menor do que 500, né? A gente pega o 500 novamente, explicando, né? Porque são 3 algarismos. Se fossem 4 algarismos, a gente pegaria 5.000. Tá bom? E assim por diante. Ele é menor do que 500, então a gente vai arredondar esse número para baixo. De forma que o número 10,125 ele é o número mais próximo de 10 para as duas casas de algarismo significativo, tá? Para dois algarismos significativos. Então acaba aqui a conta. E fica metro cúbico, porque é a unidade de volume. Tudo bem? Próximo exercício. Pessoal, questão 2 aqui, tá? Essa questão ela tem mais uma cara de vestibular do que a questão passada, que foi mais de verificação, tá? Vamos ler aqui e interpretar a questão. Um professor de física levou seus alunos da primeira série do ensino médio para o laboratório e ofereceu-lhes vários instrumentos de medida com a finalidade de avaliar a capacidade de seus alunos de lerem corretamente as medidas feitas, levando em conta a precisão dos instrumentos. Tá? Entre esses instrumentos havia uma régua milimetrada para cada grupo medir a largura de suas folhas de sulfite. Foram escolhidos 5 grupos para apresentarem suas conclusões, e apenas um grupo fez a correta leitura de sua medida. A alternativa correspondente a essa leitura correta tem aqui as alternativas, tá? Essa questão aqui a gente responde basicamente analisando as alternativas, tá, pessoal? Vamos analisar separadamente. Galera, se essa régua tem a menor escala possível, milímetro, né? Que é uma régua milimetrada, a gente pode até imaginar que seja aquela régua que a gente tem em casa aí, que a gente usa no colégio, tá? Porque ela também tem a menor escala milímetro. Então aqui começa em 0 milímetros, ou centímetros, por exemplo, vai até 30. Opa, estranho, né? E vai até o 30 centímetros, né? Certo. Só que a gente ainda consegue medir com precisão a escala dos milímetros. Então vamos ver aqui a letra E. Ele mediu só que o objeto passa de 22 centímetros. Bom, mas ele não indicou aqui onde é que ele fica após esse 22 centímetros. Não indicou nada de milímetro aqui, sendo que
a régua está em milímetros, né? Então essa medida aqui, ela não levou em consideração os algarismos corretos, mas o primeiro é duvidoso. Tudo bem? A letra D aqui, 22,0 centímetros. Bacana. Ele mediu o comprimento em centímetro, que dá para ver com precisão, né, do instrumento de medida que ele usou, e ainda disse a primeira casa em milímetros, que também pode ser dita com precisão porque está dentro da escala. Mas o que faltou nessa medição foi justamente o quê? O primeiro algarismo duvidoso, que não tem, porque todos esses 3 algarismos aqui são corretos. Dá para verificar isso corretamente com a régua milimetrada. Tudo bem? A letra C. Pessoal, a letra C é a mesma coisa da letra D, no que diz respeito à ideia. Tá? Novamente, ele mediu aqui em centímetros e falou a casa dos milímetros, mas essa é uma medição correta. Faltou também a primeira duvidosa. Então, essa letra C aqui, a gente risca também, porque não vale, tá? Deixa eu riscar a letra D também. Olha a letra B, bacana. Ele mediu aqui em centímetros, 21, tá? Ele mediu 3 corretamente, porque a escala está em milímetro. E esse 5 aqui ele deve ter colocado como uma aproximação, né, de olho. Aquele velho olhômetro, certo? E esse algarismo aqui a gente disse que é o primeiro duvidoso. Olha como tá bacana essa medição, tá? Tem os 3 algarismos corretos, tá? Os corretos, mais o primeiro duvidoso. Então, pessoal, esse aqui é o gabarito da nossa questão. Ah, professor, por que não pode ser a letra A? Meu querido, olha lá como é a letra A. Mediu em centímetros, tá? O grupo mediu em centímetros. Mediu corretamente em milímetros, essa parte aqui, né? É o segundo traço, entre 21 e 22 centímetros. E colocou aqui também o primeiro duvidoso. Mas o problema é que esse outro grupo colocou um segundo algarismo duvidoso que era desnecessário, tá? O segundo algarismo duvidoso ele é desnecessário numa medida física. Ele não tem significado físico. Então a gente fica aqui com o gabarito letra B. Tranquilo, pessoal? Boa essa questão, né? E agora o último exercício aqui para a gente verificar a questão das ordens de grandeza. Opa. E agora aqui o último exercício para a gente verificar a questão das ordens de grandeza, né, pessoal? Seguinte, a velocidade da luz C é aproximadamente 3 vezes 10 oitava, tá? Qual é a ordem de grandeza dessa constante? Galera, esse número aqui que multiplica a potência de base 10, ele é maior ou igual a 3,6 ou ele é menor? Menor, né, pessoal? Menor que 3,6. Portanto, a ordem de grandeza é justamente a potência de base 10. Tranquilo, né? É justamente a grandeza é justamente a potência de base 10, a ordem de grandeza. Tá aí. E a ordem de grandeza também conserva a unidade, tá? Então, a ordem de grandeza da velocidade da luz é de 10 oitava metros por segundo. Tranquilo? Beleza. A constante eletrostática no vácuo K igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá? O número n, que multiplica a potência de base 10, ele é maior ou menor que 3,6? Maior, galera. Portanto, essa potência de base 10 deverá sofrer um acréscimo no expoente de uma unidade e assim representará a nossa ordem de grandeza, que é justamente 10 a décima potência, tá, pessoal? E a unidade de medida conserva também. Tranquilinho? Bacana. Pessoal, aqui na letra C temos a constante de Avogadro, N. Esse N ele é igual a 6,02 vezes 10 a 23, aqui tá aproximadamente, com 3 algarismos significativos de precisão. Tudo bem? Lembra que a potência de base 10 não conta como algarismo significativo, tá bom? E aqui a unidade de medida, que é por mol, né? Ou mol a menos 1. Dizemos então que já que esse número N aqui é maior que 3,6, né? A gente vai acrescentar uma unidade no expoente, tá? Uma unidade no expoente. Tá? Ficou lindão esse P, né? Então, a ordem de grandeza aqui vai ser justamente o quê? 10 a 24. A gente pega o expoente aqui, pega a base 10 e aumenta a unidade no expoente. Então, fica 10 a 24 mol a menos 1. Então, essa é a ordem de grandeza da constante de Avogadro. 10 a 24 mol a menos 1. Tudo bem, galera? Fechou? Então, obrigado por assistirem essa aula aí. Se inscrevam, compartilhem, curtam, comentem aí se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisam de ajuda em algum outro tipo de assunto. E valeu! Até a próxima!